O encontro. Em julho de 2008, tive meu primeiro contato com os Yanomami. Ao ser contratada para trabalhar como assessora pedagógica de campo dentro de um projeto de educação intercultural desenvolvido pela Comissão Pró-Yanomami, CCPY, organização não governamental criada nos anos 1970 para a defesa dos direitos desse povo, sobretudo a demarcação de sua terra, que viria a ocorrer em 1992. Em 2009, a CCPY foi absorvida pelo Instituto Socioambiental, ISA. Meu trabalho consistia em realizar com as demais assessoras a formação dos professores Yanomami no curso de magistério indígena, ao fim do qual eles voltariam para lecionar nas escolas de suas comunidades. Também acompanhávamos as escolas nas comunidades Yanomami em etapas que duravam de 1 a 2 meses em campo. O trabalho ao longo dessas entradas nas comunidades consistia em assessorar os professores Yanomami, promover cursos e coletar informações referentes ao censo escolar, que depois eram encaminhadas para a Secretaria Estadual de Educação de Roraima. Por meio desse trabalho em que estive empenhada até 2010, conheci várias regiões da terra indígena Yanomami e entrei em contato com a língua Yanomami, na qual me aprofundei quando retornei para realizar minha pesquisa de campo do doutorado. Em 2011, fui para a Venezuela trabalhar com outra ONG, também para assessorar escolas Yanomami do outro lado da fronteira. Fiquei até 2012, quando decidi voltar para a academia. O tema dos sonhos surgiu quando eu ainda trabalhava nessas ONGs. Durante meu tempo em campo, eu sonhava intensamente. Nos sonhos, quase sempre relacionados aos mortos, eu, em geral, me via em situações inusitadas. Foi então que comecei a comentá-los com Davi Copenaua, que sempre tinha uma explicação para eles. Também passei a sonhar com os Yanomami durante o tempo em que estive em Boa Vista, Roraima, para onde me mudei quando fui trabalhar na CCPY. Certa vez, sonhei que Davi Copenaua estava em frente ao portão da Rutucara, associação Yanomami criada em 2004. Ele levava uma bolsa cuja alça cruzava o peito e suas mãos estavam apoiadas na cintura para que ninguém pudesse passar. Como de costume, quando nos vimos, comentei meu sonho. Ele sorriu e, como sempre, esclareceu-me. Você sonhou isso porque é verdade. Foi lá na entrada da Rutucara que eu deixei minha imagem, o tupê, para proteger a terra Yanomami. Outra vez, sonhei com um professor Yanomami que se afogava no Rio Branco. Quando cheguei ao trabalho, encontrei-o e lhe contei o sonho com cuidado, e sem mencionar diretamente sua morte, ele me olhou em silêncio e não disse uma palavra. Ao fim do dia, uma colega me avisou que esse mesmo professor não deixara sua rede em momento algum. Voltei a conversar com ele e tentei persuadi-lo a não levar tão a sério o que eu lhe dissera. Afinal, era apenas um sonho. Mas ele se zangou e pediu que o deixasse quieto. Obedeci. Muito mais tarde, lembrei-me de um acontecimento que marcou minha primeira entrada em campo em julho de 2008. Estava na região do Papiú, na comunidade do Heroú, onde os Yanomami esperavam visitantes para uma grande festa. O garimpo devastara a região, afetando consideravelmente o ambiente e a organização da comunidade. A comida era escassa, havia apenas carne moqueada, resultado da caça coletiva que os Yanomami tinham feito por ocasião da festa, que só seria repartida ao fim da celebração. Os demais assessores e eu não havíamos levado comida suficiente, de modo que passamos um dia inteiro à base de uma lata de sardinha repartida entre os três. Na manhã seguinte,
Enquanto preparávamos mingau, atravessei a maloca para buscar açúcar. No meio do caminho minha visão escureceu, mas achei normal, já que as malocas dessa região são menores e têm o teto todo fechado, vedando a luminosidade. Ao caminhar, tropecei na lenha de alguém e, sem me dar conta, comecei a desmaiar. Antes de cair no chão, senti segurarem meu braço esquerdo. Quando dei por mim, estava na minha rede com um xamã cantando com as mãos em cima de mim. Trouxeram-me às pressas um mamão que devorei vorazmente e depois me traduziram o que o xamã dizia. Eu estava sonhando demais, por isso tinha ficado fraca. Esses foram apenas alguns dos inúmeros momentos em que me despertaram para a importância do sonho para os Yanomami. Em razão disso, comecei a me interessar pelo tema. Para minha surpresa, só encontrei referências esparsas. Se para os Yanomami o sonho parecia ter um lugar tão fundamental, como é que nos estudos realizados até então não havia quase nada a respeito? Até que li A Queda do Céu, com um deleite que nem sei como descrever. Era a primeira vez que me deparava com um livro sobre os Yanomami cujas referências aos sonhos não apenas eram inumeráveis, como praticamente atravessavam toda a narrativa, e, num certo sentido, a ultrapassavam. As notas desse livro, que constituem por si só um outro livro, serviram de fonte fundamental para validar os dados que apresento ao longo desse trabalho.